Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós, seja derramada agora sobre a sua vida. É o que eu peço a Deus no nome de Jesus, que essa graça te alcance, que essa paz verdadeira te preencha e te dê um dia bem abençoado na presença de Deus. Amados, hoje o Senhor me trouxe uma palavra interessante. Nos trouxe à memória que nós somos barro e que podemos nos tornar um vaso muito valioso nas mãos do Senhor, do nosso Criador, que é o nosso oleiro. Oleiro é aquele que faz o vaso de barro. E o Senhor levou Jeremias para um lugar onde havia, na casa do oleiro, onde havia um oleiro fazendo ali o vaso. O vaso do oleiro está em Jeremias, capítulo 18. Ele diz assim, Jeremias disse, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se, o Senhor disse, e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias.
Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça como o vento leste. Eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: Venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Olhe que povo do coração duro no tempo de Jeremias. E infelizmente, como ainda estamos vendo hoje, tantas pessoas com o coração duro, querendo se autoafirmar, querendo ser autossuficiente, mesmo vendo aí que por mais que se tenha tentado o controle sobre a vida, ninguém tem, só Deus, que é o autor da vida, é que tem o controle de nossas vidas. Vocês estão vendo o que está acontecendo nesta pandemia. Pessoas que têm tudo para não sobreviverem, não resistirem ao vírus, elas conseguem sobreviver. Elas saem da situação até entubadas e elas se recuperam. Quer dizer, atendendo a todos os protocolos da medicina, uns respondem maravilhosamente bem, não chegam nem à segunda fase, que são 3 fases que esse vírus poderia trazer para determinadas pessoas, mas a pessoa na primeira fase, muitas vezes, na maioria delas, graças a Deus, se recuperam. Mas tem pessoas que vão até a terceira fase e chegam na terceira fase, todo mundo diz logo, não, ali já está entubado, não tem mais jeito. Aí Deus vai e diz, tem jeito sim. Aí ele pega e tira a pessoa da situação totalmente impossível de recuperar e traz saúde para essa pessoa. E outros que se tratam com o mesmo medicamento, atendendo o mesmo protocolo, fazendo tudo como é de ser, mas elas são recolhidas. É aqui o Senhor mostrando que Ele é que tem o controle sobre as nossas vidas. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele quer fazer de mim e de você vasos de honra. E depois que Ele nos forjar, nos preparar todo, Ele vai nos aquecer no fogo do Espírito Santo e nós seremos firmados. Nós seremos vencedores se andarmos com Ele, com o nosso oleiro. O vaso não pode ser feito ele mesmo sozinho se fazer. O barro, ele pode ser transformado em muitas coisas. Por isso a sabedoria do Senhor quando ele faz essa comparação. Mas tudo que ele tentar fazer por si mesmo ou pelo mundo vai sair torto e vai perecer. Não vai prevalecer, não vai nem chegar a ser queimado como precisa para ser fortalecido, endurecido, firmado. Porque a nossa rocha é o Senhor. Ele é quem nos molda. Vamos nos permitir que o oleiro nos refaça naquilo que nós precisamos de conserto, que ele nos conserte. Ele mostrou a Jeremias a situação ali, o oleiro estava fazendo, começou a deformar e aí ele foi e refez, desmanchou ali, tornou novamente barro, a bola de barro, e aí ele refez, e aí ele fez o vaso conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e que assim Deus faça conosco. Nós temos que ter consciência de quem Deus é, nas nossas limitações, porque há muitos mistérios. Deus, ele vai além do nosso entendimento. Ele é muito maior que o nosso entendimento.
Mas o pouquinho que nós sabemos de Deus já é o suficiente. O que nós sabemos é que Ele quer nos moldar. Ele quer nos transformar em vaso de honra. Em vaso de honra. Que só seja cheio da presença de Deus. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. É uma consequência natural de quem anda com o seu Criador. É que não falta nada de bom para a gente. Mas vamos permitir que Ele faça, que Ele nos molde, que Ele nos transforme. Aqui em Isaías, um versículo do capítulo 64 de Isaías, diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos todos criaturas de Deus. Aquela pessoa que nunca quis andar com Deus é criatura de Deus. Ah, mas ele não quer ser, mas ele é. Ele foi criado por Deus. Se nós tivéssemos simplesmente surgido de uma explosão, nós teríamos a boca aqui, os pés aqui, um aqui, o outro talvez no meio do corpo. Porque explosão, quando acontece uma explosão, como é que a coisa fica? Toda despedaçada, toda destruída. E nós somos imagem e semelhança de um Deus que é perfeito. Por isso que nós somos perfeitos. Há uma simetria que mesmo o cirurgião plástico, por mais sábio que ele seja, ele jamais conseguiria fazer os olhos de uma pessoa. O oftalmologista, meu irmão, ele faz cirurgia para reparar a visão da pessoa. A pessoa nasceu com a visão perfeita. E ao envelhecer, aí a pessoa vai perdendo a visão. E aí ele vai e trabalha naquilo que já existe. Nos olhos. Que Deus já fez. Eu tenho certeza que ele nunca viu uma pessoa com um olho aqui e o outro olho aqui. Há uma simetria, há uma perfeição. Cada membro que nós temos tem uma função importante. Porque o nosso Criador, ele fez o coração ali, ele fez os pulmões, ele fez o fígado, ele fez os órgãos genitais, que é para nossa continuação. A continuidade do homem, para que dê frutos. Deus fez tudo muito perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele que tem o controle sobre nossas vidas. Não é o vírus, que tem muita gente agora com medo desse vírus, achando que esse vírus tem algum poder sobre você. Não tem. Quem tem o poder sobre sua vida é o seu Criador, é o autor da sua vida, da minha vida. É o autor da vida. Vida só nele. Todas as vidas são dele. Por isso que muita gente, o avô do amigo do meu genro, com 94 anos, saiu da UTI. E tá bom em casa, bonzinho, foi curado. E às vezes uma pessoa mais nova, que tem conhecimento da medicina, que sabe todo o protocolo, que deve ter feito tudo como deveria ser, mas foi recolhida. Por quê? Porque era aquele dia dessa pessoa ser recolhida. Ninguém está indo na véspera. Ninguém está indo fora do tempo. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então vamos olhar para Ele. Ele é o oleiro, é Ele quem nos faz. E Ele nos faz da melhor forma possível. Se permita que Deus aperfeiçoe você.
Que Deus quebre alguma coisa que precisa ser quebrada. Que Deus te faça uma bola, uma massa de barro, mas que te forme um vaso útil nas mãos de Deus. Algo que alegre o Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito Santo de Deus habite em você. Nós devemos fazer com que esse corpo aqui, esse barro, se transforme num templo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus partiu, ele deixou o Espírito Santo, houve o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que só pôde vir quando Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Aí o Espírito Santo ficou aqui na terra conosco. Nós não estamos órfãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E para que ele habite em nossas vidas, vamos permitir que Deus nos molde, nos faça um vaso novo. Aqui também, a última passagem da Bíblia que Deus colocou para lermos. Ele diz: tesouro em vasos de barro. Tesouro é o nosso Criador, dentro do vaso de barro. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E não de nós. Então, se você estiver achando que é um Deus, você não conhece ainda Deus e você está se achando um verdadeiro Deus, autossuficiente, não precisa de Deus, deixa eu te dizer, você precisa de Deus. Olhe para para um lado, olhe para o outro, olhe o que está acontecendo na terra. Não é só aqui, não é só no nosso país, não é só em uma, duas, três nações, mas é no globo terrestre. Toda a terra está gemendo para se reconciliar com o Deus Altíssimo. O que é que você está esperando? Para transformar esse ego em humildade e entender que você não passa de um barro, que precisa ser moldado por Deus para encontrar a verdadeira razão de viver, o verdadeiro propósito da vida. Só nele, só no Senhor é que nós encontramos o verdadeiro propósito da vida. É tremendo isso. Aqui eu escrevi que nós estamos nas mãos do oleiro. Nossa vida, quando está nas mãos do oleiro, tem futuro, tem amanhã, tem propósito nesse amanhã. Não é uma vida sem propósito. E tem segurança. Segurança. Isso que nós estamos com tanta necessidade nos últimos tempos, nos últimos dias. Nós estamos precisando dessa segurança. E só nele é que nós vamos encontrar. É no Senhor. Ele nos faz seguro. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força. Ele é o nosso Criador. Pare um pouquinho e pense. Quantas vezes você deve ter se perguntado? Você que acha que Deus não existe. Quantas vezes você deve ter se perguntado? E por que é que eu estou aqui? Por que eu existo? Quem sou eu? A pessoa fica perdida, porque todas as respostas estão nele. Todas as respostas estão nele. E Jesus explicou muita coisa. Tudo que nós precisávamos saber, Jesus explicou. Até na oração do Pai Nosso você vê isso. Quando ele ensina como é que nós devemos orar. Nós devemos dizer assim, olhar para o alto e dizer, Pai Nosso que estás nos céus. Então ele já disse que o Pai está nos céus.
Santificado seja o vosso nome. Ele é santo. Venha a nós o vosso reino. Nós precisamos que o reino de Deus venha para nós. E seja feita a vossa vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Aí Jesus continua. Ele sabe que nós precisamos do pão de cada dia. Por isso que você não deve se desesperar. Se desesperar, e esse pão, ele já sabe. Aí ele disse que você pedisse. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Nós precisamos. E ele sabe, antes que você saiba. Aí ele vai e diz: perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ao nosso próximo. Neste mesmo momento que você ora isso, você diz: eita, fulano, eu tenho que perdoá-lo para ser perdoado. Olha que sabedoria de Jesus. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí ele sabe que há um tentador aqui na terra. Por isso que ele disse que nós orássemos assim: não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Livrai-nos do mal. Amém. Aí ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Olha a oração que Jesus nos ensinou. É uma arma muito poderosa contra as adversidades do mundo. É a oração mais completa que existe. É a oração que Jesus, quando estava aqui conosco na terra, ensinou. Nós precisamos buscar o nosso oleiro, aquele que pode transformar a tristeza em alegria. Assim como ele te transforma num vaso de honra, ele enche esse vaso da presença dele. E você fica transbordando de alegria. Mesmo que todo momento aqui na terra você tenha mil informações para entristecer você. Eu tenho uma que destrói todas essas informações que traz tristeza no seu coração. O nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus te ama e ele quer cuidar de você. Se permita que ele trate você. Se você precisa ser moldado por Deus, deixa que o Senhor te molde. Deixa que ele sabe fazer bem direitinho. Porque quando ele teve a ideia de trazer você à terra, quando ele fez com que a sua mãe gerasse você, ele fez todos os planos sobre você. Eu achei muito interessante o que um pastor falou, que ele lutou muito para a esposa dele engravidar, orava demais porque a esposa dele tinha dificuldade de engravidar. Era um filho muito desejado, ele queria muito. E aí a esposa engravidou. E ele, feliz da vida, foi comprar o enxoval da criança. Feliz da vida. Eu preciso disso, isso aqui vai ser para o conforto, para tal coisa, não sei o quê. E cuidou e planejou tudo. Pois é assim, ele disse, que o Senhor revelou para ele, pois é assim que eu faço com vocês. Quando Deus está permitindo você vir ao mundo, quando você ainda está sendo formado no ventre de sua mãe, ali, quando você estava sendo formado, o Senhor já fez todos os planos, preparou um enxoval para você. Ele planejou algo para você.
E aí, muitas vezes você aqui, depois que você toma consciência de estar na terra, de começar, se torna uma pessoa adulta, aí você quer, com as suas próprias forças, fazer de você aquilo que você quer ser. Primeiro, peça a orientação de Deus, porque você só vai ser um vaso perfeito quando você disser: Senhor, o que queres que eu faça? Qual o teu plano na minha vida? Então, permita que ele molde você, prepare esse vaso nas mãos dele. Ele ali preparando você para fazer conforme o plano que ele esteve, que ele arquitetou, quando você ainda estava informe no ventre de sua mãe. Então, se permita, entenda uma coisa: não adianta, você é barro. Comece pensando nisso. Eu sou barro. Graças a Deus que eu sou barro. Eu sou barro. E se eu, de repente, começar a me deformar como vaso que Deus me formou, eu quero que o Senhor me organize. Pode doer uma coisinha, pode fazer aquilo ali, pode trazer algum mal-estar, mas não é o Senhor. Eu não estou nas mãos do Senhor, envolta, protegida, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, transformada por Ele. Então pode doer, contanto que Ele não me abandone, não desista de mim, Ele não me deixe. E Ele não desiste de você, você que desistiu de Deus. Ele não desistiu de você. E Ele está de braços abertos para pegar você que tentou fazer e chegou todo torto. Sabe o homenzinho torto que morava numa casa torta? Tem uma música de infantil, uma canção infantil que tem essa letra. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Então a gente fica todo torto. Sua vida era torta, mas um dia o homenzinho torto, Jesus encontrou a Bíblia, ele leu, encontrou a palavra de Deus, e aquilo que estava torto, Jesus endireitou. Ela diz isso. Ele estava todo torto, todo acabado, e aí o Senhor endireitou. Então vamos deixar Deus nos organizar, nos remodelar, fazer de cada um de nós vaso novo e abençoar a nossa terra. Porque se o povo do Senhor, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar e buscar a face dele, então ele ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a nossa terra. Ele vai perdoar os nossos pecados se nós nos arrependermos. Então, o que era torto, tem que permitir, chegue todo torto, que Deus vai te organizar, vai te remodelar, fazer de você uma nova criatura, um vaso de honra. É isso, irmãos. Essa é a mensagem do Senhor para você hoje. Você é barro, muito valioso para Deus, mas é barro. E aquilo que a excelência, como ele diz, como Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. É de Deus mesmo. Provém de Deus e não de nós. Nós somos muito valiosos para Deus. Mas vamos nos colocar em nosso lugar. Somos barro e precisamos muito do conserto. Vamos nos consertar. Amém, irmãos? Agora vamos orar. Vamos orar pela saúde, pedindo a Deus que dê saúde ao irmão Reginaldo, Maria da Glória Torres e Maria Virgínia, a mãe de Jamaci. Pedir que Deus traga saúde às minhas irmãs,
Conceição e Gracinha, elas estão com problema na pele e estão precisando da mão do Senhor, o bálsamo de cura. E Deus faz, Deus já fez e Deus faz, não é? Com certeza Deus já curou e Deus vai continuar curando. É assim que Deus faz. Que Deus chegue ali com cura, no nome de Jesus. Pedir pela saúde de Camila e seus familiares e o filho do irmão Francisco. O filho do irmão Francisco, ele vai estar sempre em nossas orações, até o dia que o irmão Francisco colocar no comentário: o meu filho está muito bem, foi curado pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quero pedir pela saúde de todas as pessoas que estão acometidas de qualquer enfermidade e também deste vírus. Que Deus chegue com cura sobre estas vidas. No nome de Jesus, o médico dos médicos chegue com cura. E chegue ali, principalmente, na vida dos médicos. Eles precisam se prostrar diante do Senhor e clamar ao Senhor para ver aquelas pessoas que eles estão tratando curadas pelo poder de Deus, porque eles dão o medicamento que cura quando Deus quer curar. Então eles devem pedir a Deus que aquele medicamento faça o efeito desejado de cura. É assim que nós devemos pedir a Deus. Porque Deus está no controle total. Que Deus proteja a vida dos médicos. Que eles trabalhem, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas. A pessoa que está limpando os apartamentos, as enfermarias, os hospitais. Eles precisam da proteção de Deus e da presença de Deus. Para eles começarem a louvar a Deus lá no aperto e adorando a Deus. Quando a gente adora a Deus no vale, ai, irmãos, há tanto poder na adoração a Deus quando você está no vale. Quando você está feliz que adora a Deus, é a sua gratidão. Agora, quando você está no vale, reconhecendo que Ele é Deus e que você precisa dEle, é adoração, é a certeza que dependemos dEle. E Deus ouve esse clamor. Deus recebe a oração daquele que clama, em espírito e em verdade. Que Deus chegue ali, trazendo saúde para todos os enfermos, os que estão nos hospitais e os que estão nos lares. Pedir a Deus para resolver todos os processos de aposentadoria que estão pendentes, Pai. Daquelas pessoas que estão só esperando isso, Senhor. Um direito deles, meu Pai. Abençoa, meu Deus. Dê a vitória a estas pessoas que estão esperando. E também, Senhor, chegue para os estudantes que estão estudando para os concursos públicos. Que o Senhor esteja com eles. Que o Senhor dê sabedoria, capacidade, forças para eles vencerem. No nome de Jesus. Pedir a Deus que Deus atenda a necessidade de Giuliana, a prima de Albanísia. Que chegue ali, Jesus. Atenda a necessidade dela, Pai. Senhor, meu Deus, Tu és tão maravilhoso, Pai, que agora nós queremos Te agradecer pela melhora da saúde de Ceissa, a amiga de Gleice. Obrigada, Jesus. Pela melhora da missionária Bel Miranda. E por todos os curados, meu Deus. Todas as pessoas, Pai, que foram curadas. Que o Senhor chegue ali, Jesus. Chegue ali naquelas vidas para que eles reconheçam que foi o Senhor que os curou. Foi o Senhor que deu o escape. Foi o Senhor que agiu. Quando que eles iam saber que um remedinho de verme ia ser como uma vacina, ia quebrar a força do vírus? Mas o Senhor fez com que chegasse ao conhecimento dos homens.
O Senhor é Deus, o Senhor está no controle. Nós te agradecemos por todas as pessoas que foram curadas. Eu te agradeço, meu Deus, porque tu és fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Irmãos, e agora vamos pedir a Deus pela restauração de todos os lares que estão agora destruídos, os casais separados, os filhos angustiados, tristes, frustrados, porque os pais não resolveram as suas diferenças dentro de casa, pedindo o socorro de Deus. Porque quando a gente casa, não é para a gente ser feliz, é para fazer o outro feliz. Quando você casa assim, o seu casamento é maravilhoso. Agora, quando você casa pensando só em si, aí o que acontece? Você nunca vai ser feliz no seu casamento. Porque você não vai fazer feliz aquela pessoa que você escolheu para casar. Então, que Deus chegue restaurando os lares. Senhor, chegue com libertação, Pai. Liberte os cativos das drogas, da prostituição, do adultério, do homossexualismo. Pai, livre-os, Senhor. Liberte-os, Pai, do cativeiro de Satanás. Dê a eles, meu Deus, a liberdade de te adorar. A liberdade, meu Deus, de viver longe do pecado que leva para a morte eterna. Livrai-os, Senhor. Restaure os lares que estão destruídos também por estes motivos, Pai. Dê a eles, Pai, o teu escape. Derrama do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, os familiares de Gleice. E consola, Pai, os familiares que estão agora em luto, porque perderam um ente querido, um familiar. Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor de nossas vidas, nós pedimos, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor imerecido sobre toda a terra. Nós precisamos, Pai, precisamos que o Senhor derrame das tuas águas de consolações, de salvação, de cura, de libertação. Pai, toda a terra geme, clamando pelo teu socorro. Venha, Senhor, em nosso favor. Transforma, Pai, a situação que nós estamos vivendo, Pai. Transforma. Repreenda estas enfermidades, Pai. Repreenda o medo, Pai. Paizinho, chegue nos lares que as pessoas estão desempregadas, precisando, Pai. Precisando que o Senhor libere sobre eles a bênção, Pai, de um emprego, de uma porta de emprego. Chegue ali, Pai, naquelas vidas, todas as pessoas que estão precisando, Pai, do seu sustento. Chegue ali, Pai, derrama do teu maná e da tua providência. E faz com que, meu Pai, essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, alcançadas pelo Senhor. Eu te consagro todos os pedidos que estão aqui, Pai, neste canal. E todos os pedidos que estão no mundo todo, toda a tua igreja, todo o clamor da tua igreja. Eu clamo ao Senhor que ouça o clamor da tua igreja. Que ouça, Pai, o nosso clamor e derrame sobre nós as águas de refrigério. Acalma a tempestade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe, Paizinho, quanto que o nosso coração está aflito, apertado, precisando de Ti. Pai, Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso Senhor. Por isso que eu te digo, a começar por mim, Pai, nos remodela.
Nos transforma num vaso de honra. Muda, Pai, a nossa conduta. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar mais de Ti. Para que possamos Te amar verdadeiramente, Pai. Para que possamos Te adorar acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. É o que eu te peço, Pai. E já vos agradeço. No nome do Teu Filho, Jesus. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Ânimo. O Senhor está conosco. Agora, se permita ser moldado por Deus para se transformar no vaso de honra. O oleiro, o nosso Deus, te ama e quer te salvar. Receba o amor de Deus agora no seu coração. Amém? Amém, irmãos. Amém.